começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão. E se você curte falar sobre gestão, se inscreva nos nossos canais. Nós estamos no YouTube, no Spotify, também no Instagram. E vamos juntos compartilhar os cases de sucesso do empreendedorismo nacional. E hoje a gente tem o prazer de receber André Cortelletti, ele que é diretor de marketing da Laticínios Fiore. André, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Obrigado vocês pelo convite. É uma honra poder estar aqui e contar um pouquinho da Fiore aqui com todos vocês. Bacana. A Fiore completou recentemente, em julho, 40 anos. Uma longevidade, uma história muito bacana, muito bonita. Como que nasce essa ideia de construir ali, de constituir um Laticínios e também o nome Fiore? Olha, a gente é um ano de comemoração. A gente oficialmente foi agora em julho, Então a gente comemora o ano inteiro. E a marca, ela nasceu muito do meu avô, Hoje eu sou a terceira geração da empresa, mas ele foi o grande responsável por tirar o negócio realmente do papel. Ele que é italiano, descendente de italiano, sempre morou no interior, trabalhava em banco, então ele era super racional, super, pé no chão mesmo. Mas ele tinha aquele sonho de empreender, desde muito tempo atrás. E aí ele resolveu investir no negócio, investir no sonho dele. Mesmo com esse lado mais racional, ele tinha esse lado sonhador e ele sabia onde ele queria chegar com o negócio, o que ele acreditava, o propósito, a essência, qual tipo de produto que ele queria levar também para os consumidores. O nome da marca tem várias histórias, um pouco é por conta do nome dele, que é Florentino, e Fiore é flor, em Fiore, em italiano, então tá tudo aí ligado. E a gente hoje, é muito bacana poder olhar para trás e ver tudo que ele fez. Como eu disse, ele foi desde a época, muito precursor, porque ele tinha uma visão totalmente racional e partiu para um lado de investir, de arriscar, que eu acho que é bacana, para todo mundo que começa um novo negócio, faz parte desse desafio. E hoje a gente, como teve a segunda geração, tem a terceira geração. Eu faço parte da terceira, segunda geração. Meu pai e o meu tio são os diretores, da empresa, até hoje continuam na empresa. Cada um foi meio que pro seu ramo ali de atuação. Meu pai formado em veterinária, cuidou da parte de pecuária, toda a parte de gado em si. E hoje ele é referência, inclusive, no ramo. Ele é um dos principais pecuaristas no Brasil e o principal no Espírito Santo. Meu tio foi pro ramo de agronomia, cuidar da terra, enfim, de toda a parte da fazenda. E minha mãe, ela que é a grande responsável pelo surgimento de todos os nossos produtos, de todo o portfólio de produtos. Então foi tudo muito, muito em família, continua sendo tudo muito em família. É interessante que eu particularmente me identifico da minha família de origem italiana e vieram pro Espírito Santo, apesar de eu não ter nascido no Espírito Santo, sou mineiro, mas na divisa ali. Uhum. E a gente percebe que as famílias italianas, quando vieram realmente ali da Itália, vieram realmente com o objetivo de trabalhar, de muitas vezes de trabalhar a partir da construção em fazendas, em negócios baseados aí na agropecuária de um modo geral, E que isso forjou várias gerações de empreendedores que não necessariamente estão na perspectiva do que a gente chama hoje de empreendedor, mas de que eram ali produtores mesmo, eles que sabiam, viviam que eles estavam empreendendo. Exatamente, ali, que viviam da própria subsistência, eles viviam do campo e que em algum momento começaram a ver talvez esse excedente produtivo e começaram a comercializar a partir disso, mas talvez ali na perspectiva do seu avô não foi exatamente isso. Eu queria entender de você como que essa cultura italiana, e isso está muito permeado na cidade de Santa Teresa, como que isso é perceptível ao longo dessas gerações e quais que são os aspectos, os valores que você identifica que forjaram a Fiore e que, consequentemente, você acredita que faz parte aí do sucesso da empresa também? Olha, eu vejo tudo dentro da empresa, como eu disse, é uma empresa familiar e tudo em família, são aqueles valores tradicionais de família, de cultura. E por ele ter sido criado, acho que o vovô era neto já de imigrantes que já estavam aqui, que chegaram a Santa Teresa.
Então, primeiro de tudo, essa questão do trabalho, como você disse, são pessoas que vieram para batalhar, são pessoas que, né, vieram para trabalhar duro. Então, acho que isso foi ensinado pra gente. Eu lembro de ser pequeno, ver o meu pai e meu avô ali em discussões, às vezes até calorosas, mas italianos, né, ali sobre o negócio e conversando, mas como tudo era ensinamento, como tudo era de vivências dele. Depois eu fui vendo meu pai, então acho que foi muito por esse lado que tem, obviamente, a ver ali com a cultura, mas que foi permeando agora entre as gerações. E na marca isso é muito forte, porque a gente fala, por exemplo, processo de queijos. A gente se espelha muito na cultura italiana, na forma italiana de fazer, de preparar a receita. Então, tudo isso, hoje em dia, permanece, né? Continua aí na marca. É interessante dentro do conceito, né, do modelo de negócio da Fiore, que vocês cuidam da cadeia como um todo, né? Inclusive, muito próximo da cidade, né? O laticínio, estava olhando no Maps aqui, muito próximo da região urbana. Mas quando vocês fazem esse movimento de cuidar, cuidar tanto da criação do gado, né, da geração do leite ali, etc., isso também traz algumas dificuldades e desafios operacionais, né? Como que esse modelo, como que vocês olham para esse modelo, né, de ponta a ponta, né, desde da criação do gado até a distribuição, né, própria, que você estava pontuando que vocês também fazem, como que esse desafio de ter uma produção e uma logística, né, toda integrada? Não, com certeza é um super desafio. Eu acho que desde o dia 1, como eu disse, quando meu avô idealizou o negócio, que ele tinha certeza que ele ia trabalhar com produto fresco. Ele queria um produto, né, de rastreabilidade, um produto da própria fazenda, produzido ali. Então, ele já tinha isso em mente. Ele já sabia como ele queria o produto final. E aí, quando ele veio traçando aí todo esse processo, a gente viu, não, opa, pelo menos a gente vai ter que ter o controle da cadeia, né? A gente vai ter que assumir isso pra gente conseguir ofertar o produto ali fresco. Como eu disse, há muitos desafios. A gente tá falando aí por exemplo, a gente tá localizado em Santa Teresa, por mais que é perto de Vitória e tal, mas a gente tem desafios geográficos, enfim, mas tudo isso a gente esquematizou num formato de negócio que, de novo, que a gente consiga dar a devida atenção a cada etapa da cadeia, sem prejudicar, enfim, fornecedores, né, pessoas que estão ligadas a gente, mas de maneira que foi muito, eu digo que foi muito orgânico mesmo, sabe? O próprio, como a gente, é aquilo que a gente falou, que eu tava falando com vocês antes de começar, sobre essência. A gente tinha o propósito, tinha a essência, sabia o produto que a gente estava trabalhando, um produto fresco, então a gente precisava criar o negócio em torno disso. Então a gente se organizou, né, há anos, em ter uma logística própria, em ter uma equipe comercial própria, para poder atender da melhor maneira, né, o consumidor, enfim, o mercado. A fazenda, ela fica próxima da fábrica? Fica próxima. Pra você ter noção, é muito legal, porque a nossa ordenha é colada no laticínios. Então, quando eu falo colada, é colada, tipo, parede com parede. Não tem, o leite sai ali na ordenha da teta da vaca e já cai direto no laticínios. Ele não passa por nenhum tipo de transporte, nada do tipo. É parede com parede, é do lado. Então a gente garante, né, todo o frescor do leite, toda a produtividade. Eu imagino e arrisco dizer que talvez isso seja quase que uma exclusividade da Fiore, né? Assim, como que os outros laticínios atuam nesse cenário? Hoje, assim, as marcas no geral de laticínio, a gente tem grandes concorrentes, grandes players de mercado. A gente sabe que tem marcas de laticínio, né, enfim, conhecidíssimas. Cada uma tem, né, o seu, como eu posso dizer, o seu perfil, né, seu de trabalho. Mas a gente é um dos poucos laticínios que ainda continua a ter ser exclusivo nesse sentido. Em ter essa questão tão próxima ali da terra, dos animais, da produção em si, entende? Então, posso dizer que somos um dos poucos laticínios, sim, que tem esse 360, sabe? Do negócio, de estar em todas as etapas. Isso, na minha visão, se traduz, por exemplo, num produto que é característico de vocês, né? A empresa fazendo 40 anos e um desses produtos há 30 anos, né? A coalhada, que aí, se eu não me engano, foi a primeira com lactobacilos vivos no Brasil. E isso mostra também essa vontade, né? E a capacidade de execução de ter ali esse controle de qualidade, mas de ter esse frescor também ali na ponta. Que isso, se a gente for olhar há 30 anos, talvez isso não era uma das demandas do consumidor.
hoje, aí eu posso falar por mim, mas eu vejo que é uma demanda de mercado, né? O pessoal olha o rótulo, Sim. olha o quanto mais controle de qualidade você tem. Quem tem filhos, por exemplo, quer que o filho consuma produto com mais alto grau de naturalidade, né? De não ter produtos químicos ou de ter... Minha esposa chama de bruxarias, né? De ter... Gostei. De ser Vou aderir essa. diz que o mais natural possível. Como que é essa manutenção exatamente desse produto, né? Que é bem característico já há 30 anos dessa forma, mas de como que isso se traduz também numa visão da marca, né? De manter a sua essência, de manter a sua tradição e de como que isso se conecta, por exemplo, com um público consumidor que já é fiel há bastante tempo. Pra gente, eu falo, tudo foi muito orgânico, assim. Desde os primeiros produtos que a gente lançava, nem se falava em clean label, em rótulo limpo, nem as pessoas nem liam rótulo, igual você falou. Começamos a ler de uns anos pra cá, que a gente pega ingrediente, olha. E a gente sempre teve, por exemplo, os nossos iogurtes desnatados, que é a linha dos naturais. A gente tem 2 ingredientes. Tem, o quê? Mais de 20 anos que a gente tem o produto no nosso portfólio. Claro que, como você disse, a gente vai trabalhando o produto porque é isso que o mercado consumidor está passando a olhar. Então, a gente, na embalagem, a gente destacou mais a questão dos 2 ingredientes, mas é coisa que a gente já fazia há muito tempo, né? Então, a coalhada também, eu falo que é um case muito bacana, porque é um produto que tem 30 anos, né? 40 anos de Fiora e 30 anos de coalhada. É uma irmã para mim, né? Que tem a minha idade. A coalhada, ela é bacana porque ela veio muito de ser um produto... A coalhada, ela praticamente colocou a Fiore no mapa, eu posso dizer assim. Muitas pessoas conheceram a marca pela coalhada, pelo produto. Que é um produto que tem bastante proteína, né? Que sempre foi essa busca, a questão de saudável, proteína e tal. E ela foi um produto que também, desde a primeira vez que ela foi lançada, ela já foi a mesma fórmula, mesmos ingredientes, isso há 30 anos atrás. E aí a gente sempre revisitando, obviamente, vendo as tendências de mercado, vendo o que o mercado consumidor está demandando, olhando para isso, pegando essas tendências, mas também, de certa forma, sendo crítico no sentido de olhar para dentro. A gente viu a tendência, viu como que está se comportando, que faz sentido para a gente. E fazia super sentido, por exemplo, trazer, né, a coalhada, que já era um produto que para muita gente era já um produto ótimo, melhorar ela e ela a gente, né, se tornou o primeiro laticínios com uma linha de coalhadas com lactobacilos vivos do Brasil. Então, uma coisa que não se falava, a gente via, né, a questão dos lactobacilos e a gente conseguiu agregar para o produto. Você como especialista em marketing, André, e aí pegando um pouco o gancho da fala do Bruno, e esse olhar do público hoje de realmente, assim, consumir... Quando você fala tem 2 ingredientes, fica até difícil falar, cara, 2 ingredientes? Realmente é algo pouco comum. E você tem essa tendência muito forte, né, de um consumo mais consciente. Hoje em dia eu sigo vários nutricionistas justamente para ver algumas dicas e tal, e aquilo, de certa forma, dita ali influencia, né? Alguns consumos. Como que você utiliza estrategicamente dessa questão, tanto, né, da produção local, quanto do uso de poucos ingredientes, né, de um produto mais natural, para gerar vantagem competitiva para os seus produtos? Olha, eu falo por mim, né, também sou um consumidor, então como eu passei a me preocupar com o que eu vou comer, enfim, os produtos que eu vou consumir, eu passei a ler rótulo. Então, assim, a gente revisitou e foi legal, porque, igual eu falei, a gente já tinha todos os produtos, a gente já tinha a fórmula limpa, só que faltava comunicar isso, faltava levar isso para o consumidor. E quando você falou a questão de diferencial e tal, primeiro de tudo, a questão, a nossa origem, questão de origem mesmo, de rastreabilidade do leite ser próprio, isso já é um diferencial muito grande. Então, hoje, por exemplo, nas nossas embalagens, a gente tem um selo de origem garantida, que garante para o consumidor que aquele produto foi produzido na Fazenda Fiore, com leite Fiore. Então, isso já é uma chancela que a gente tem. E aí, essas outras, né, informações, enfim, que a gente foi colocando, foi de uma maneira estratégica justamente para comunicar o que a gente é. Então, foi muito, de novo, da questão da essência. A gente não falava disso antes e passou a falar, né? Mostrar que a gente realmente é um produto clean label, é um produto saudável. É interessante que
vocês não fizeram uma movimentação para se tornarem o que vocês não eram, né? Exato. Na verdade, foi uma movimentação para comunicar o que vocês já eram. Exatamente. Mas ao mesmo tempo que vocês trouxeram essa perspectiva de reforçar os valores, a essência, aquilo que já era natural de porta para dentro, vocês começaram a olhar também para fora e entenderam que em algum momento faria sentido fazer um rebranding. E que eu entendo que isso é um processo, né? De entender muito da essência, de entender a comunicação, de entender quais que são os aspectos que querem ser externalizados e, consequentemente, de traduzir isso numa marca, numa identidade, em alguns aspectos que tangibilizam a essência da marca. Como que foi esse processo de rebranding e quais que foram os elementos que você considera que fizeram com que fizesse tanto sucesso, não só apenas aqui no mercado capixaba, mas que se tornasse referência também a nível Brasil? Eu falo que o processo de rebranding foi quase que uma terapia pra gente, porque a gente teve que olhar tanto pra dentro da marca e conectar tantos pontos que a gente achava... Porque quando a gente tá dentro do negócio, a gente tem, obviamente, a nossa visão, mas quando a gente externaliza, né, vai pra fora, enfim, a gente vê que faltava ainda uns pontos que não estavam conectados. Por exemplo, eu falava aqui no estado, eu falava que trabalhava na Fiore e as pessoas perguntavam se eu era do Rio de Janeiro. Se eu ia pro Rio de Janeiro, se a empresa era lá. Eu falei, não, gente, a empresa é capixaba, é daqui, é do seu estado. Então tinha alguns pontos, por mais que a Fiore já tinha seus 10, 20 anos de mercado, ainda tinha alguns pontos que estavam um pouco soltos, assim. E aí a gente, depois de muitos desafios e muitos erros e acertos, a gente falou assim, não... É hora de olhar para dentro, é hora de pensar no branding da marca, fazer esse rebranding. E claro que eu não fiz sozinho, na época a gente contou com uma agência assim, que foi divisor de águas pra gente, deu um suporte muito bom. E foi muito bacana justamente de olhar para dentro, revisitar a essência, revisitar o propósito. Como a gente estava falando, tinha muita coisa que a gente sentia, mas não falava, sabe? Não externalizava, não falava, não colocava na embalagem. Então, voltar a viver tudo isso e entender mesmo a marca foi muito bacana. Foi um divisor de águas, assim, pra gente. Claro que saiu, não ficou só na questão... Fez parte também, a questão de embalagem, de design, mas foi um trabalho muito legal interno, sabe? De escutar os colaboradores, a visão deles sobre a marca, sobre o produto. Ir pro mercado também, pegar... palavras-chave dos clientes, dos parceiros, quando pensa em Fiore, o que vocês pensam? A palavra pureza apareceu bastante, tanto que virou o nosso slogan, o puro leite, né? Então, foi muito bacana por conta disso, assim. A gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana e, de novo, foi terapêutico, porque a gente, né, juntava e era um trabalho feito a 4 mãos, com todo mundo da empresa, então foi bem bacana mesmo. Eu imagino que deva ser também, por vocês estarem aí, né, na terceira geração, que deva ser também um conflito geracional, de certa forma, para entender o que eventualmente era basilar, né, que era uma pedra fundamental, mas que em algum momento ele teve a segunda geração que entrou de forma natural dentro do negócio e a terceira geração também entrou de forma natural, mas que certamente a partir das cosmovisões ali, tinha ali uma certa característica de cada um querer imprimir também a sua marca, né? Como é que foi essa gestão dessas diferentes nuances? Olha, continua sendo um desafio. Não, eu falo assim, o meu avô, obviamente, né, ele fundou, ele teve, né, todos os desafios da geração, da época dele. Meus pais, quando vieram também, eles tinham que colocar a mão na massa. Então, minha mãe tinha que ir pro Laticínios ver o ponto do requeijão, ver como é que tava o creme de leite. Minha geração já não precisou, né, passar por isso, não teve esses desafios. Mas o desafio, eu falo assim, que o mais interessante é, por exemplo, eu quando eu entrei na empresa, eu fui fazer engenharia, porque eu ia pra parte de produção. Aí no meio do caminho, a comunicação me chamou, fui pra comunicação, porque não tinha o setor de marketing dentro da empresa. Tinha o setor de RH, o setor financeiro, de marketing não tinha. Então eu já entrei com esse desafio de montar um setor dentro da empresa, porque tudo era muito feito assim. Ligava lá pro diretor, pro meu pai, e falava, vamos fazer um outdoor, assim. Aí pensava lá numa arte, fazia. Eu falei, não, você tem que pensar na estratégia, qual produto que vai comunicar. Então, sempre esses desafios que até, né, fazer eles entenderem da importância, de se posicionar, de ser estratégico, da comunicação e tudo, foi levando um tempo. Hoje, graças a Deus, já
Passamos por essa fase, mas sempre é um desafio. Sempre é um desafio. Nesse processo de rebranding, estava até vendo aqui a logo antiga, né? Que ela mudou, ficou um pouco mais... foram mudanças sutis. E também hoje existe uma tendência, vou chamar assim, de você ser mais minimalista, né, na logo e tal. Como que você... quais são os aprendizados e os desafios? Você falou que você escutou equipe, que você escutou geração, que você escutou cliente. Como que foi assim? Como que você tira esse processo, o aprendizado do rebranding, para quem eventualmente está pensando num reposicionamento em termos de lições, o que fez certo e eventualmente o que você faria diferente para quem está buscando esse reposicionamento? E de novo, parabéns pela nova logo, porque ela fica mais clean, inclusive a flor fica mais visível, né? Mas é um processo que algumas pessoas podem falar, até não vi muita diferença, é muito semelhante. A maioria das pessoas ainda... Tem gente que fala, mudou. Então, quais são os aprendizados e as lições que você tira desse processo? Olha, pra gente foi, assim, muitos aprendizados. Eu acho que pra todos os setores, assim, que foram envolvidos, que acabou envolvendo toda a empresa de uma maneira geral, porque eram muitos bate-papos, muitos... E assim, primeiro de tudo, o aprendizado que a gente teve é que o seu marketing, o seu propósito, tudo ali que às vezes a gente quer buscar fora, que, assim, obviamente você tem que olhar o mercado, você tem que olhar, né, escutar muito o cliente, mas a sua essência, a sua verdade está ali dentro da empresa. Eu acho que o rebranding ensinou isso pra gente, que foi olhar pros colaboradores, eles entenderem da marca, mas ao mesmo tempo aprender com eles, igual tem colaborador lá que tem anos de casa, né? Que me viu desde pequeno. Então, poder sentar com eles, escutar histórias e realmente reviver isso tudo da marca foi igual eu falei, foi um processo de olhar mesmo pra dentro e achar o nosso propósito. Então, pra gente foi um aprendizado no sentido de estar dentro de casa, de participar mais ali na cultura da empresa. O processo de rebranding foi bacana até para unir mais todos os setores da empresa e sem contar também a questão você falou da questão da logo, do minimalismo. De novo, já era um processo que estava adormecido dentro da gente. As embalagens, quem é cliente mais antigo Fiore vai saber, as embalagens ela não tinha uma unidade, né? Era tudo um carnaval, assim, essa bonitinha azul, essa ficou bonitinha no verde, eu ia colocando assim. Eu falei, não, vamos fazer tudo no branco, tudo clean, o verde, o azul vai ser da categoria do produto. Então a gente foi muito, tipo, zero lactose. A gente já bate o olho, já sabe que a linha zero lactose da Fiore é a roxinha, quando vê no mercado. E aí isso trouxe pra gente também, que é bacana de falar, quando você vai no mercado, você vê aquele monte de marca, né? Principalmente na gôndola de lácteos. Aí a gente tá lá, aquele paredão branquinho. Então já gera uma conexão com o cliente também. Então o rebrand também foi essa coisa dessa conexão com o consumidor. Ele saber que ele vai chegar lá, vai ver um monte de marca, mas ele vai ver que a Fiore tá lá, tudo clean, tudo branquinho, tudo organizadinho, ele já sabe, já encontra o produto. Então isso também foi bacana. Eu entendo que isso é desafiador, principalmente quando a gente olha o mix de produtos que vocês têm hoje, né? E aí me remete muito a um momento, por exemplo, que o Steve Jobs, em 1997, quando ele regressou à Apple, né? Ele tinha saído da própria empresa, e aí em 1997 chamaram ele de volta e ele olhou para a quantidade de produtos que eles tinham e falou assim, poxa, a gente tem uma complexidade enorme aqui de produtos, a gente está gerando confusão no nosso público consumidor ao invés de gerar clareza. Então ele criou 2 linhas de produtos, uma linha pessoal, uma linha profissional, poucos produtos, melhores produtos do mundo, e conseguiu reverter uma jornada que a Apple estava numa descendente, conseguiu fazer uma guinada. E em 10 anos, por exemplo, quando lançou o iPhone em 2007, a empresa já era líder mundial. Quando eu olho a característica do negócio de vocês, né, a gente observa ali que existem várias linhas de produtos e várias micro-alterações que geram produtos diferentes. Então a gente está falando de um mesmo insumo que geram vários produtos acabados de forma diferente. Eu imagino que o processo produtivo disso deva ser muito criterioso para que você consiga ter esses diferentes produtos a partir de um mesmo insumo. Como que é essa gestão exatamente desse processo produtivo, né? Para que você
tem ali clareza de o que o público na ponta está querendo, às vezes, de microvariações de produtos, mas que você consiga traduzir isso numa eficiência produtiva, numa capacidade de entrega e num controle de qualidade dos produtos atenderem a essa demanda de mercado. A gente prioriza muito o processo, prioriza muito a produção, muito... Enfim, boa parte hoje do Laticínios ainda tem muita parte artesanal, principalmente a parte de queijos. Então, a gente conhece ali nossos limites. Mas a gente sempre olha para o mercado, as tendências de mercado, olha sempre o que outras marcas estão lançando, o que está vindo aí de novidade. Mas sempre olha, como eu disse, voltando para o negócio e analisando. Porque, assim, tem que ser muito genuíno, tem que ser muito... muito nosso, sabe? Muito ali do nosso core, sabe? Para lançar um produto, para acreditar mesmo nesse produto. E todas essas mudanças, enfim, todo produto que a gente lança, ou um produto como a coalhada, como eu disse, que a gente, né, melhorou o produto. Claro que tem erros e acertos. A gente falou até caso aqui do whey, que a gente lançou e agora já está se organizando, lançou, tirou de linha, agora se organiza de novo para ver como que vai ser, porque o mercado demanda, então a gente meio que tem que, né, se organizar para lançar. Então tudo isso, assim, acaba que são os desafios, mas os produtos que eu digo assim, que são produtos que a gente acreditou, que vieram realmente da essência ao longo desses 40 anos e que a gente conseguiu manter ao longo desses 40 anos, são produtos que foram justamente olhando o mercado, olhando o consumidor, mas voltando para dentro de casa, olhando para assim, vamos ver se a gente vai conseguir, vamos ver nosso dever de casa aqui, vamos fazer do jeito que a gente acredita, com questão de ingrediente, com tudo. Então, por aí foi assim. Até para situar os nossos ouvintes, que a gente estava conversando isso antes, né? Eu perguntei por que se vocês já estudaram fazer o whey, que seria um processo a mais ali dentro do processo produtivo, mas emendando essa pontuação com a questão do leite A2 também, que é uma novidade de vocês. Eu estava vendo no site aqui e fala assim, inclusive, você não sabe o que é A2? Vou explicar, então eu vou perguntar para você, André. vou beber direto da fonte. O que é leite A2 e como que isso gera vantagem para vocês também? Olha, o leite A2 vou explicar bem basicamente, porque foram mais de 20 anos para conseguir ter o produto, né, colocar o produto no mercado, tanto que a gente foi pioneiro no Espírito Santo, a primeira marca no Espírito Santo a ter um produto proveniente de vacas A2 e o segundo no Brasil. Hoje outras marcas já têm, mas a gente faz esse trabalho há 20 anos. O leite A2 é um leite que ele tem a beta-caseína 2, que é uma proteína, né, que compõe ali na composição do leite, que é a mesma proteína do leite materno. Então, essa beta-caseína, ela pode ser responsável por uma fácil digestibilidade do leite no organismo humano. Então, como que eu posso dizer? É um plus ali que a gente, além de você ter um leite Fiore, de rastreabilidade, da própria fazenda, apenas um ingrediente, que o nosso leite não tem, como que é as bruxarias que você falou? É só um ingrediente, é só leite pasteurizado integral, apenas. Ele ainda vem com essa característica natural, é uma característica natural, né, genética do animal, que produz esse tipo de leite A2. E foi muito, até bacana assim falar sobre isso, foi muito orgânico de novo, como aconteceu. Há 20 anos atrás, a gente tem um trabalho também, além da Fiore, a gente faz muito processo genético, de rebanho, de animais. E a gente viu muito essa questão da genética, quando a gente trazia genética de fora, Nova Zelândia, Austrália, vinha muito lá, A2, o tipo de genética, né, do boi, da vaca, enfim. E a gente fala, mas gente, o que é isso? E a gente foi tentando entender, na época era tudo em inglês, não tinha nada aqui no Brasil que falava sobre isso. E aí a gente foi tentando buscar e a gente viu que já, assim como o zero lactose, né, que ganhou um espaço na gôndola do mercado, o leite A2 já estava ganhando um espaço em países como a Austrália, Nova Zelândia. E aí a gente foi, né, pesquisando e entendendo do assunto e a gente viu que o nosso rebanho, naturalmente, produzia um leite A2. Que na genética dele, naturalmente, ele já tinha essa característica de produzir um leite de fácil digestibilidade. E aí, 20 anos fazendo todo um trabalho natural, né, de rebanho, de bem-estar animal, como a gente já tem os processos rastreados, né, porque
A gente produz 80% da nossa ração, do que a gente oferta para os animais, é produzido na fazenda. Então, como a gente já tinha tudo muito mapeado, questão genética dos animais, foi muito fácil, entre aspas, para a gente conseguir chegar numa fazenda que hoje, nossa fazenda é 100% A2A2. Então, hoje a gente recebe uma chancela, né, nos produtos de que os produtos são provenientes de vacas A2A2. É legal observar que para vocês é muito importante essa verticalização das etapas, né? Então, desde a especialização, por exemplo, de agronomia, né? Do seu tio, que agrônomo entende a perspectiva da fazenda. Seu pai veterinário entende a perspectiva do animal. E, naturalmente, quando vocês, tendo essa cultura, né? Isso muito enraizado de inovação, de enxergar oportunidades também ali, vocês foram entendendo que como essa gestão das fazendas ali também poderiam fazer com que vocês olhassem não só para produtos dentro do core business de vocês, mas para produtos que tivessem ali uma característica de se inserirem em outros mercados ou para que pudesse atingir um novo público consumidor. Como é que vocês começaram a olhar para outros tipos de produtos, não apenas baseados no leite, né, proveniente do leite, e como que vocês enxergam também que essa junção de outros fatores das fazendas, que isso possa também gerar, talvez não produtos que já existam, mas que possam existir aí sinergias de produção de outros produtos dentro de uma perspectiva inovadora, olhando para o futuro. A gente, assim, hoje, o mercado, ele, principalmente o nosso negócio, ele é um negócio bem amplo, né? Assim, dentro do grupo hoje, que tem a Fiore, com toda a parte de lácteos, a gente também tem outras empresas, igual eu disse, questão de genética, tem uma empresa de material de ordenha. Então, o universo, né, o ramo, assim, ele é bastante já diversificado. Dentro da Fiore, especificamente, a gente sempre teve uma certa... Não vou dizer uma dificuldade, mas era um desafio sair um pouco ali daquele, né, aquele core ali de queijo, de produtos lácteos no geral, né, de derivados lácteos. E aí, recentemente, a gente teve esse grande prazer de tirar do papel, que foi o lançamento do café, né? O café, ele veio, né, pra gente fazer super sentido, a questão do café com leite, todo mundo sempre falava que vocês tinham que ter café e tal. E aí a gente fez um trabalho aí a 4 mãos e aí a gente conseguiu lançar o café que sai um pouco já, né, dessa característica de laticínios e é uma área seca, né, que a gente chama. Pra gente, estrategicamente, né, falando assim, foi muito bom porque o café, os nossos produtos, eles têm uma validade muito curta. Pegar o leite, por exemplo, ele tem 15 dias de validade. Então não é todo o mercado que você consegue chegar. Às vezes tem pessoal que fala, por que vocês não vêm para, sei lá, para o Nordeste, para Belo Horizonte? Às vezes eu não consigo chegar aí, entendeu? O café, ele já tem uma validade maior, então ele chegou em muitos mercados que com a Fiore só laticínios a gente não conseguia. Então o café, ele foi estratégico nesse sentido, né, de entrada de mercado, de levar a marca para outras pessoas. Sem contar que é um ambiente também, né, a questão do café, ele cresceu muito, essa questão de se apreciar um bom café. O nosso café é especial, ele é 83 pontos, então a gente conseguiu também agregar a essa comunidade, né, o pessoal do café e levar a marca Fiore junto. Então foi muito bacana nesse sentido, assim, estratégico mesmo, né, quando a gente olha pro mercado. Tem um aspecto dentro da gestão também que chama atenção na Fiore, que é justamente o fato de você ter 2 gerações. Imagino que vocês tenham chegado a trabalhar com 3 gerações dentro da operação. E esse processo de você conseguir, né, muitas empresas, elas padecem da capacidade de colocar a 3ª geração dentro do negócio. E você é um representante da 3ª geração e nos disse que tem mais, né, primos participando dessa gestão. Como que foi esse processo de transferir, vamos dizer assim, essa veia empreendedora e esse viés da Fiore mesmo, né? A paixão pela Fiore dentro da família e como que é o processo contínuo aí de manter todos ali atualizados também, porque você disse que anteriormente que nem todos os primos ali, por exemplo, estão na operação da Fiore. Então, como que foi trazer a família e ter aí as 2 gerações, as 3 gerações participando do negócio e como também manter todos os demais atualizados dos negócios e das perspectivas da indústria?
Hoje sou eu que faço parte, né, na parte de marketing. Tem a minha irmã, que fez veterinária, se tornou uma super veterinária, que ajuda bastante lá na fazenda. Tem o meu primo, que ele ficou mais na área de faturamento. E eu vejo assim como foi com os meus pais, com meu pai, principalmente junto ao meu avô, foi tudo muito orgânico, assim. Eu brinco que essa passada de bastão, vamos dizer assim, sempre ela foi muito gradual e muito orgânica. Porque cada um foi pro que fazia de melhor, sabe? Meu pai, ele gostava né, da questão da pecuária, então ele se foi fazer veterinária. Meu tio, a parte de agricultura. Então, foi tudo tão orgânico que eu acho que as coisas foram caminhando dessa forma. Não foi uma coisa imposta, sabe? Claro que, né, como você disse, tem a questão dos desafios, a ser terceira geração em relação a todos esses o negócio já está pronto, né? O negócio já está andando, só que a gente sabe que a coisa é volátil, precisa mudar. A gente vem com uma cabeça, né, às vezes, com aquela sede de fazer as coisas diferentes, mas é bacana poder ver muito dessa trajetória, o quanto que foi orgânico, foi muito conversado, muito tranquilo, porque eu cresci no negócio, eu cresci na fazenda. Então, eu desde estar lá no meio da logística, entendendo ali como ia ser a entrega, brincando, a estar no escritório ali no computador, achando que eu estava trabalhando, fazendo alguma coisa, mas vendo como que era o fluxo ali, por exemplo, de caixa, mais pra frente, que eu fui entendendo. Então, tudo isso você acaba sendo, né? Você tá ali no negócio, você acaba... Claro que parte, né, alguns primos não... Outros, né, sucessores não estão no negócio, seguiram outras frentes, mas é sempre tudo muito unido. E quem tá no negócio é aquilo que eu falei. Foi orgânico. Cada um foi pro lado, eu acho que vou conseguir ajudar mais aqui. Então a gente foi caminhando dessa forma. André, é muito interessante ver, né, aqui no Espírito Santo, e a gente já em 4 anos de podcast, algumas empresas que têm essa característica familiar, e o Espírito Santo tem essa característica, né? E como a gente acaba ficando muito próximo, né? A gente acaba observando cases de sucesso, de fato, dessa sucessão, né? De um processo sucessório bem definido, de conseguir engajar as novas gerações. E a gente vê que os cases de sucesso realmente são dos sucessores que valorizam o passado, né? Mas que querem olhar para o futuro entendendo que é necessário, da mesma forma como os antepassados, né, tiveram a capacidade de se adaptar, de se manter relevantes, de entregar produto de valor, que é necessário também ter uma ótica sobre isso. Qual que é a sua visão de futuro, né? A gente falou muito de atualidade, de passado, mas qual que é a sua visão de futuro para o negócio e como que você enxerga que vai ser possível trazer isso para a realidade? Olha, eu falo que primeiro, assim, minha visão, obviamente, é continuar, assim, com essa essência, continuar mantendo essa essência, esse propósito, né, que meu avô ensinou, e passar isso para colaboradores, para, enfim, todo mundo que entrar no negócio. Então, acho que minha visão é continuar perpetuando essa essência, mantendo em mim essa essência. E eu sou uma pessoa que sou muito eu, né, me especializei em marketing, acredito muito no poder da marca. Então, acho que já chegou, assim, acho que pra frente eu imagino muito nesse cuidado mesmo ainda maior com a marca. No sentido, assim, como eu vou falar sem dar spoiler, mas no sentido, assim, de gerar experiência para o consumidor de uma maneira diferente do que a gente vem fazendo ao longo desses anos. Então, acho que o meu desafio daqui a alguns anos é justamente, assim, estar mais próximo do consumidor, porque, de novo, a gente passou pelo processo de rebrand, a gente comunicou sobre a marca, mas o processo continua. Então, tem que manter né, continuar falando sobre a marca durante vários anos aí e focar mais nessa experiência da marca com o consumidor, como que vai ser, né, daqui para frente. Não é só o produto, eu quero que a gente vê marcas aí crescendo hoje no mercado, justamente por criar essa comunidade, justamente por estar perto do consumidor. Por que não fazer isso com uma marca de laticínios? Então é muito isso aí que eu tenho um pouco em mente aí para os próximos anos. Sem spoiler, mas parece que vem aí um quê de experiência de você ir lá na fazenda, ir lá na indústria, Santa Teresa, vamos né? ver, vai sair. Que é o local belíssimo. André, queria te agradecer demais. Obrigado. Por aceitar o nosso convite, por participar e parabenizar, né, pelos 40 anos. Tenho certeza que vão vir muitos aí
muitos outros. E parabéns pela visão de futuro e pelo produto em si, né? Eu estava navegando aqui pelo site, enfim, uma infinidade de opções, de fato, uma visão bem clean de como comunicar a marca e uma marca muito bonita que leva aí o selo também capixaba aí para muitos lugares, né? Parabéns pela história. Obrigado, e obrigado por aceitar o convite. Obrigado, foi ótimo, muito obrigado. André, novamente, muito obrigado. E você que chegou até aqui, se você curtiu esse episódio, não deixa de deixar aqui o seu like. Se você, por acaso, ainda não é inscrito no nosso canal, eu queria te convidar para fazer isso agora. Se você acredita que esse episódio pode fazer a diferença na vida de alguém, compartilha com essa pessoa também agora, nesse momento. E fica a dica para você maratonar todos os outros episódios que a gente já tem aqui gravado no episódio. Ativa também as notificações para que você possa receber todos os próximos episódios que ainda estão por vir. A gente queria agradecer aqui os nossos parceiros, o Cicobi, o Grupo Sim, o pessoal da Ferro que está aqui com a gente hoje, o Evandro. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, valeu, um abraço e até a próxima.